Boa noite, meu irmão. Estamos aqui mais uma vez nesse podcast de nossa semana, né? De cada semana nós estamos tendo esse podcast aqui. E hoje estamos nesse encontro tão agradável para falar sobre a crença número 5 do livro Nisto Cremos, a crença do Espírito Santo. Já digo para você, curta, compartilhe, ative o sininho, comente e ajude nessa pregação do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. E para falar de um tema tão importante como esse, né? A gente tem um convidado muito especial, que é o nosso amigo Marcos Henrique, né? Ele é diretor dos jovens dessa igreja. Ele profissionalmente, né, ele trabalha como gestor de empresa de vidros e tem muita experiência, muita bagagem, né? Na universidade também, já iniciou a faculdade de Direito, Geologia, então vai ser uma pessoa que vai agregar muito a nossa conversa. Então, Marcos, para iniciar... Vamos explorar bastante dele aqui hoje. Exatamente. Para iniciar, eu gostaria que você fizesse uma oração e logo após se apresentasse mais um pouco para a gente, certo? Tá bom. Vamos lá, então? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para todos sempre. Pedimos ao Senhor que fique conosco, abençoe as pessoas que estão ouvindo esse podcast, que possam ser alcançadas e transformadas pelo Teu poder em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, como vocês falaram aí, né? Já falaram um pouquinho sobre mim, é isso aí mesmo, acho que resume isso da minha vida. Meu nome é Marcos Henrique, moro aqui em Conquista desde 2017, né? Mas sempre vim aqui, tenho um parentes aqui. E na igreja eu sou desde pequeno, desde berço cristão, exatamente. Minha família já é adventista da minha avó, Joana, né? E desde sempre eu estou na igreja adventista. Já morei aqui, já morei em Barreiras também, Livramento, mas só pela Bahia mesmo. E gosto muito de conversar, tanto da palavra de Deus como outros assuntos também. Esse assunto de hoje é um assunto muito polêmico, como é que fala? Evangélico, né? Porque muitas pessoas têm pensamentos diferentes sobre o que é o Espírito Santo, e eu creio que vai ser uma conversa muito construtiva sobre esse tema. E eu quero começar com uma polêmica, pode ser? O Espírito Santo, para desmistificar logo, o Espírito Santo é uma pessoa, é uma força, uma energia? Como é que é isso aí, para a gente entender? Rapaz, eu e a igreja adventista, né, no sétimo dia nós acreditamos que o Espírito Santo é uma pessoa. As características que nós temos na Bíblia do Espírito Santo, que ele tem, que ele faz, é de uma pessoa. Ele convence, ele admoesta as pessoas, ele também, querendo ou não, corrige as pessoas. E todas essas características que ele conduz na palavra de Deus é característica de uma pessoa, assim como Deus, assim como Jesus. O problema é que muitas pessoas no meio evangélico, né, gostam de colocar ele às vezes como uma força de Deus, algo que Deus vai lá tipo como se fosse algo menor do que ele. E querendo ou não, acho que por conta disso, de a gente ter essa polarização fora da igreja adventista e outras igrejas, a gente às vezes menospreza o trabalho dele. Até a gente que é da igreja mesmo. A gente às vezes coloca Deus e Jesus num pedestal, mesmo que é um Deus triuno, a gente faz com que o Espírito Santo fez até nas orações. Fica como um cara de fora do... coadjuvante. Exatamente, coadjuvante na obra, sendo que ele também é Deus triuno, 3. Então, para responder a sua pergunta, Ângelo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ele não é uma força, ele é uma pessoa. Ô Marcos, e qual é a função do Espírito Santo na Trindade? Cara, isso é muito legal, porque o que acontece? Deus, o Deus triuno, todo mundo tem a sua função, né? E o Espírito Santo, ele tem as mesmas atribuições que Deus tem. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E na parte que confere a ele, quando Jesus, ele lá nos evangelhos, né? Jesus, ele sobe, ele fala uma palavra interessante. Vou deixar-vos o Consolador. E quando a gente está numa situação talvez difícil, Rodrigo, e a pessoa chega para consolar você, o que ela faz? Ela te abraça, ela conversa com você, te dá conselhos, te ampara.
te coloca para cima. Eu creio que o trabalho do Espírito Santo aqui, além de convencer, é de nos ajudar. Quando Jesus sai de cena, ele sobe, sai de cena assim, eu digo, quando ele sobe de novo para o céu, ele não poderia deixar uma pessoa menor do que ele. Eu estava conversando isso com o meu tio Roberto hoje e com o Jason. Ele não sai e deixa uma pessoa menor. E ele não poderia fazer isso. Imagina, como é que você faz uma obra e agora vai deixar nas mãos de qualquer pessoa? Você não pode fazer isso. Quando ele deixa uma pessoa competente para o trabalho. E o Espírito Santo é essa pessoa. O papel dele hoje é de convencer da gente do que nós já nascemos, o pecado. E além disso, nos conservar no caminho pelo poder dele, do Espírito Santo. Só para sedimentar mais essa ideia que você está nos expondo muito bem, o que nos dá a certeza de que o Espírito Santo, além de fazer parte da Trindade, ele é Deus também. O Espírito Santo é Deus. Deus e Espírito Santo. Como a gente... O que faz? Tipo assim, quais referências que a gente pode ter da Bíblia, por exemplo? Ah, sim, tá bom. Gênesis, começando por Gênesis. Nós temos lá, enquanto Deus fala para as coisas acontecerem, a primeira coisa que a gente ouve no Gênesis é que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. Isso mostra que ele estava também imbuído na criação do mundo. Então mostra que além de ser onipresente e onisciente, ele tem onipotência, ele tem poder. Então, uma atribuição de que ele é Deus, né? Quando a gente vai nos evangelhos, a gente vê os discípulos falando, e Jesus falando também, sobre a onipresença do Espírito Santo, de que ele estaria conosco até o final dos tempos, certo? De que ele estaria conduzindo as obras. E o interessante é que até quando ele fala que eu vou enviar o Consolador, imagina se ele não tivesse o poder de onipresença, se ele fosse visitar cada pessoa, um de cada vez. Então estaria eu e Diguinho precisando dele. Não, vou resolver primeiro o Diguinho, depois eu vou para você. Não, com certeza ele é onipresente, porque ele pode ajudar tanto a mim quanto a Diguinho no mesmo momento, na mesma hora possível. E a onisciência dele se prova porque ele sonda. Na Bíblia fala que o Espírito ele prescruta. E quando a gente vai pesquisar essa palavra, é que como se tivesse uma análise, um raio-x de cada um de nós. Ele sabe o que nós pensamos, ele sabe o que nós queremos imbuir lá no nosso pensamento quando criamos a ideia. Então o Espírito Santo é Deus por essas provas reais que temos na palavra de Deus, tanto no Novo Testamento como também no Antigo Testamento. Como é que esse saber do Espírito Santo, ele sabe a partir do momento que eu permito que eles adentre em mim? Como é que é essa relação minha com o Espírito Santo? Ok. Eu acredito que Deus ele respeita a nossa liberdade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E falando do Espírito Santo, ele respeita completamente, mas, como eu gosto de dizer e pensar, o Espírito Santo, ele, por ter esse poder, tudo que nós realmente pensamos, ele sabe. Ele talvez respeita a nossa liberdade de não querer impedir que possamos praticar tal ato ou atrocidades como nós vemos por aí. Mas ele sabe tanto que é interessante essa questão de nos convencer do pecado. Porque quando nós estamos prestes a praticar qualquer ação, querendo ou não, sempre tem aquela que as mães sempre falavam para você, né? Quando você é pequeno, tem sempre aquela voz que vai te dizer, né? Não faz isso, né? Não faz aquilo, para com isso. E essa voz não é a sua consciência, porque a Bíblia diz que nós somos maus. Então, nosso prazer é fazer o que é mal, maldade. Mas essa voz é a voz do Espírito Santo. Então, ele já sabe o que você vai fazer. E por isso que ele vai lá, te falar, olha, segura a onda, não faz isso. Ele te aconselha a não ir. Então, é por essas razões que eu acredito. Até também, na Bíblia nós temos uma passagem que fala sobre Ananias e Safira. E é no Novo Testamento, Atos, se eu não me engano. E Ananias e Safira, eles prometeram para Deus. Imagine aí, pensaram,
E eles falaram, não, eu vou vender parte de um terreno e parte dele eu vou dar em ofertas. Eles prometeram, pensaram. E quando pensa que não, eles venderam, viram que o dinheiro era muito, talvez, com certeza, quiseram ficar com a parte do dinheiro e não corresponderam, não entregaram para a igreja. Só que ninguém sabia, os discípulos não sabiam, só eles prometeram a Deus. E quando pensa que não, infelizmente, naquele tempo, a gente tem que entender também as coisas, no tempo de Jesus e antes, né, acontecia às vezes essas coisas que a gente fala assim, rapaz, como é que Deus é tão tirano, né, de matar essas pessoas assim, na hora. Mas é porque, às vezes, de tempos em tempos, a maneira de como Deus age, ela se difere. Porque, às vezes, as pessoas precisavam de coisas mais severas para poder aprender. Hoje vivemos numa época que não se vê isso e, com certeza, não vai se ver mais. Mas, naquela época, o jeito para mostrar, para dar exemplo para as pessoas, para não fazer... Para você ter ideia, prometer algo para Deus é sério. Já sai um pouco do assunto, mas voltando já, prometer coisas a Deus é sério. E quando eles prometeram e não cumpriram, eles morreram. Pedro falou assim com eles, chegou na igreja, né? E fingiram que nada estava acontecendo, porque realmente ninguém sabia, mas Deus sabia. O Espírito Santo sabia. E aí, Pedro falou assim, rapaz, você acha que vocês mentiram para mim? Vocês mentiram, foi para o Espírito Santo de Deus, foi para Deus. E pensa que não, o marido cai primeiro no chão, Ananias cai, e a Safira, quando chega na igreja depois, morre também. Então, isso mostra que Deus sabe, e o Espírito Santo também sabe, sendo Deus, o que nós pensamos. Mas Ele nos dá a liberdade de pensar e agir. Ô Marcos, eu ouço muito falar uma expressão na igreja, que é o batismo do Espírito Santo. O que seria esse batismo do Espírito Santo? Você poderia nos explicar? É interessante que há várias igrejas que têm uma percepção sobre o batismo do Espírito Santo e outras também, né? Exatamente. Fala um pouco pra gente, né, sobre isso. Sim. Ok. O interessante dessa questão é que realmente nós temos o exemplo na Bíblia, né? Nós temos o batismo, né? O batismo de imersão nas águas, vocês conhecem, que querendo ou não, é mais um símbolo da nossa nova aliança com Jesus e também para a comunidade. Mas o tal batismo do Espírito Santo, ele não vem de imediato com o seu batismo ali. Eu gosto de pensar, e creio que a Bíblia também está de acordo com o que eu penso, que o batismo do Espírito Santo ele tem mais a ver com a intimidade com Deus, com a intimidade com o Espírito Santo que você tem diariamente. Então o batismo ele não é uma vez só, porque hoje você pode buscar, mas amanhã talvez você não está buscando mais. Então o batismo é diário, não tem um batismo para sempre. Todo dia você tem que ser batizado pelo Espírito Santo, todo dia é uma nova chance de você realizar a aliança com Cristo. O que acontece é que aí no mundo afora, as pessoas pensam que esse batismo é uma vez só. Eu batizei, estou batizado, eu sempre posso estar praticando milagres, eu sempre vou estar, mesmo com minha vida às vezes, né, defasada, minha vida transgredindo mais os mandamentos de Deus, transgredindo as ordens do Senhor para minha vida, eu vou estar batizado, já estou batizado. E querendo ou não, as pessoas têm passado uma falsa ideia do batismo do Espírito Santo. E uma coisa que às vezes as pessoas pensam que é difícil ter o batismo do Espírito Santo, que é só para alguns da igreja, que o batismo do Espírito Santo é para os que sentam na parte da frente, os bancos da frente, e não é assim, cara. Acho que isso tem muito a ver também com os novos adeptos da igreja, os jovens que estão entrando agora, eles ficam às vezes recuados na igreja, falam assim, rapaz, eu acho que os outros são mais abençoados do que eu não mereço ser batizado. E o Espírito Santo está tão mais interessado nos mais pecadores, porque ele veio para poder nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, o trabalho que ele mais quer fazer é nos que são mais pecadores, nos que mais precisam. Jesus disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os que estão enfermos. O Espírito Santo também está nos mesmos planos. A Trindade, ela trabalha em um mesmo projeto. Não, o Espírito Santo não está em uma vertente, Jesus em outra, não. Eles têm o mesmo projeto, o plano, eles seguem o mesmo. Então, o batismo do Espírito Santo
uma vida em comunhão com o Espírito Santo, que você é diariamente contemplado com esse batismo a partir que você toma a decisão de estar perto dele. Ô Marcos, e em relação ao dom de línguas, ao falar em línguas, né? Porque a gente conhece, né, sobre aquele episódio, né, do dia de Pentecostes, né, e tal, mas a nossa igreja não pratica, né, como outras denominações praticam a questão de falar em línguas. Sim. Isso tem algo relacionado ao Espírito Santo em si? Ou você acha que não? Qual a sua opinião sobre isso? Agora também fala pra gente como é que foi exatamente esse dia, né? Batismo de Pentecostes, sim, né? Sim, exatamente. Espírito Santo e tal. Rapaz, quando a gente lê a Bíblia, né? E a gente vê esse momento acontecendo, tem algumas coisas que desencadeiam isso. O batismo, né, do Espírito Santo e consequentemente ali aquele grande milagre que aconteceu. Se a gente vai no texto e a gente vê algumas palavras-chave que ele tem, por exemplo, diz que eles estavam unidos, e isso é importante. A bênção que o Espírito Santo ele quer dar não é uma bênção individual, ele quer recair sobre toda a igreja. E naquela época a igreja estava unida, e quando fala unida, era unida em perdoar uns aos outros, era unida em alimentar uns aos outros, se preocupar uns com os outros. E eu penso que para mais milagres acontecerem em nossos dias, em nossa igreja, a gente precisa de mais unidade, porque o Espírito Santo é unidade. E aí eles estavam todos unidos em uma sala, ambos buscando o poder que Jesus disse que iria dar a eles, com a descida do Espírito Santo sobre eles. E quando pensa que não, uma coisa sobrenatural acontece. E quando eu falo sobrenatural, quer dizer que é uma coisa extraordinária. E a Bíblia fala que línguas de fogo apareciam, né, um grande vento invadiu o local. Imagine isso, línguas de fogo na cabeça das pessoas, labaredas de fogo, né, na cabeça de cada um, é uma coisa realmente sobrenatural. Querendo ou não, se fosse colocado em um episódio diferente para um filme de terror, entendeu? Imagina isso. Mas aqui no filme de terror, aqui é a maravilha de Deus. Então eles percebem que, o interessante é que eles percebem que o Espírito Santo os batizou naquele momento. E aí agora eles estão imbuídos de uma maneira espetacular para pregar o evangelho para pessoas distintas. Note que uma coisa, para o milagre acontecer, precisa de uma necessidade. Milagres não acontecem para exaltação da pessoa que está operando e nem da pessoa que está sendo curada. O milagre acontece por uma necessidade. Nesse caso do milagre do dom de línguas, aconteceu uma coisa interessante. Estava acontecendo uma festa em Israel. Muitas pessoas estavam visitando aquele local. Muitas pessoas. Imagine um carnaval. Sim. Que muitas pessoas vêm de longe. O Carnaval de Salvador, o maior do Brasil, né? Do mundo, eu acho. Então, vamos imaginar, pegar esse exemplo. E aquela era uma ótima oportunidade de quê? De evangelizar. De falar do evangelho. Os discípulos, então, começam a pregar. Só que aí que está a questão. Eles começam a pregar, só que os discípulos, muitos deles eram o quê? Qual a profissão deles? Pescadores. Pouquíssimos tinham estudado alguma profissão ou alguma língua. Pouquíssimos, acho que quase ninguém. E o que acontece é que muitas pessoas que estavam ali eram de cidades diferentes da deles, falavam dialetos diferentes. E agora o que acontece? O milagre das pessoas ouvirem o sermão na língua materna. Esse é o milagre. Esse é o verdadeiro dom de línguas. Então, os discípulos, eles falam, vamos supor que existiam espanhóis, ingleses, portugueses e japoneses. Então, todos ouviam em seus dialetos maternos. Mesmo que os discípulos estivessem falando ali em aramaico. Entendeu? Então, o verdadeiro dom de línguas é uma língua inteligível. O que quer dizer isso? Uma língua que seja entendida pela pessoa que está ouvindo. E outra coisa, a pessoa que está falando não pode nunca ter tido contato com a língua. Porque se ela teve contato com a língua, então não é milagre, ela sabe falar. Então, o que acontece hoje é que no mundo, no meio pentecostal, que é o movimento pentecostal, deturpou isso aí.
A gente tem línguas que não são inteligíveis. Você pergunta pro cara o que ele falou, ele fala, não, agora o milagre acontece na outra pessoa agora. E agora ela tem que o Espírito Santo vai dar a ela o entendimento, mas não é assim. A língua ela tem que existir, não são línguas estranhas, são línguas que existem no nosso planeta. Depois de dar um tempo, até um testemunho para poder contar, não meu, mas que eu já ouvi falar sobre isso. Mas você quer falar agora? Pode falar. Pode contar o testemunho, pode contar. O testemunho era o seguinte, existia um missionário que ele foi fazer uma missão em uma cidade da Alemanha em que tinha muito poucos adventistas lá. E ele foi fazer a missão lá. E ele chegou lá, ele só falava inglês. Só que na cidade, é uma cidade bem pequenininha, é uma cidade que tinha o alemão mais bruto possível, sabe aquele alemão mais raiz, difícil de falar? E aí, ele não sabia falar com ninguém, porque ninguém sabia falar o inglês. Ele, um dia, chegou na praça pública e falou assim, eu vou falar do teu amor. Nem que ninguém entenda nada, mas eu sei que eu vou estar falando do seu amor ali. E seja o que Deus quiser. Orou, pediu a confirmação de Deus e falou assim, vou sentar ali perto daquele velhinho e falar com o amor de Deus. Fala em inglês mesmo. Se não entender, eu vou fazendo uns sinais aqui. E disse, seja o que Deus quiser. Ele começou a falar. E quando eu pensei que não, aquele velhinho começou a entender. Ele percebeu que o velhinho estava entendendo o que estava falando. Ele continuou falando do amor de Deus. E quando eu pensei que não, ao ele falar, outras pessoas foram se aproximando e fazendo uma rodinha. E aquilo, com uma cidade pequena, quase toda a cidade veio para a praça para ouvir aquele cara pregar. Coisa que era sobre-humana. Deus estava chamando as pessoas. E o mais abismou ele que ele não sabia falar alemão, o alemão daquela cidade. E todas as pessoas estavam ali ouvindo e ele falou, rapaz, vocês estão entendendo. E ele acabou a pregação ali, foi para casa. Pensei que não, uma semana depois, a missão mandou uma pessoa, um intérprete, para ele. E o intérprete chegou lá, e aí enquanto o intérprete estava começando também a fazer as amizades na cidade, né, para querendo ou não conversar com as pessoas e ter uma conexão com elas, elas falaram uma coisa bem interessante. Falaram assim, olha, aquele cara que chegou aqui antes de você, a gente nunca viu um dialeto tão puro do alemão igual ele falou. Nem nós mesmos falamos tão bem, exatamente, nem nós falamos tão bem quanto ele. Então, esse é realmente o milagre do dom de línguas. A pessoa não sabe e Deus habilita ela a poder fazer o que ela não sabe e as pessoas são transformadas através disso. Realmente sobrenatural, foi usado pelo Espírito Santo. O que eu ia falar aqui, e vou falar, é sobre essa questão. Você falou um pouco aí sobre um dos possíveis ações do Espírito Santo. O Espírito Santo, você também falou pra gente que ele veio para ser consolador, né? Essa é uma das missões dele. Mas para o mundo, para a igreja, o papel do Espírito Santo, e para esses últimos tempos, qual é o papel do Espírito Santo? Qual é o movimento que o Espírito Santo vai fazer ou está fazendo para os últimos tempos? Ângelo, a gente está vivendo, Ângelo e Rodrigo, nós estamos vivendo o limiar, os últimos instantes dessa terra. Realmente estamos chegando ao fim da história desse planeta, com o pecado. Depois vamos ter uma nova história sem pecado novamente. Amém. Amém? E nesses últimos tempos, nós vamos ter, antes que o Espírito Santo se retire da terra, né? Não sei se vai chegar esse momento de falar disso, mas já adiantando, antes que ele se retire da terra, vai ter um poder extraordinário acontecendo antes que ele se retire por completo. E esse poder que ele vai derramar, porque ele tem, é a tão falada chuva serôdia. E essa chuva serôdia, ela, para quem não sabe, é aquela chuva, é porque, até para a gente poder entender, se você não sabe de casa, existiam duas chuvas nos tempos antigos que eram muito conhecidas. Chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã servia para as pessoas, quando ela caía, as pessoas plantarem. Ela regava a terra para as pessoas semearem a palavra de Deus não, a planta, né? As sementes. E aí elas semeavam, ok, a planta crescia, certo? E aí, antes de ter a colheita dos frutos, vinha a chuva serôdia, que era mais uma chuva para a planta poder ter possibilidade de fabricar os seus frutos.
Então, 2 chuvas para momentos distintos, ok? Eu acredito, e a Bíblia me confirma isso, a Bíblia me confirma que nos últimos tempos o Espírito Santo vai se derramar de tal maneira sobre o povo que estiver unido. Lembra que eu disse união? Que o Espírito Santo é unidade? A igreja tem que estar unida. Nesse tempo que nós estamos chegando, com a igreja unida em oração contrita, em um só objetivo, o Espírito Santo desce sobre ela e ela consegue fazer a última grande alavancada de mensagens, o último grande evangelismo, vamos dizer assim, pregar ao mundo sobre o evangelho de Cristo. E aí, não só as pessoas que estão pregando são usadas, mas as pessoas também que estão ouvindo também são usadas a poder se converter dos seus maus caminhos e entregar a vida a Jesus. Então, a última grande obra do Espírito Santo, que ele tem se intensificado e vai se intensificar mais ainda antes que ele se retire da terra, é poder habilitar as pessoas a pregarem. Só para você ter ideia, Ellen White diz, e eu creio que isso também é trabalho do Espírito Santo, que um livro, que é o Grande Conflito, a gente está até filmando ele agora, esse livro, ele vai brilhar nas estantes das pessoas nos últimos tempos. As pessoas vão passar ali na casa, uma dona de casa talvez, ou então um dono de casa, está limpando a casa talvez, fazendo comida, não sei, e ele passa, e quando parece que não, aquele livro está brilhando mais que os outros. Abre uma curiosidade na mente do cara, o cara nunca pegou aquele livro para ler, mas agora ele recebeu um presente, pegou aquele, deixou estampado na prateleira ali do armário, e agora ele olha, aquele livro chama a atenção dele como nunca chamou antes, ele pega, abre, lê, é convertido. Então, eu creio que essa é a última grande ação do Espírito Santo antes que ele se retire da face da terra. O Marcos, desde que a gente começa a frequentar a igreja, né, e tal, a gente sempre ouve falar de um pecado que não tem perdão. Verdade. Que é o pecado contra o Espírito Santo, né? O que seria esse pecado contra o Espírito Santo, Marcos? Rapaz, quando eu era pequeno, quando eu era menor, que eu não cresci tanto, né? Não posso perder essa piada. Mas existia, não sei se vocês pegaram, mas existia um tempo que os pregadores insistiam muito nesse texto e falavam muito incisivamente sobre isso. E eu, quando era menor, ficava angustiado, velho. Meu Deus, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Será que eu estou sem o perdão? Será que eu parei? Pensa uma criança de 8 anos de idade, 9 anos, eu não vou poder ir para o céu. Eu chorava às vezes na igreja, meu Deus, me ajuda, mãe. Eu ficava chorando, angustiado. E criança ainda, né? E aí eu ficava contando os pecados, será que você já... E quando a gente vai crescendo, a gente vai tomando conta sobre o que é o pecado contra o Espírito Santo. E hoje em dia eu já entendo o que seja o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo nada mais é do que quando você para de ouvir a voz dele. O cara vai se acostumando tanto em pecar, tanto em fazer a mesma coisa. O Espírito Santo, ele, com amor, com carinho, ele quer nos converter, ele sempre falando, para com isso, volta, tal. Mas chega uma hora que você está tão acostumado em fazer o pecado, que o pecado contra o Espírito Santo nada mais é do que você se afastar de Deus. E quando você se afasta de Deus, ele não te obriga a estar mais perto dele. Ele vai estar lá disponível para você, mas você está perdido. Longe de Deus, você está perdido. E você está tão acostumado com o pecado que você não ouve mais aquela voz. Para de fazer isso. Dá uma virada na sua vida. E quando você para de ouvir essa voz, aí que é o problema. Então, quando eu comecei a entender o que é isso, por que quando Jesus fala assim, ó, vai e não peques, quando fala com a Maria, né? Vai e não peques mais. Pare de fazer esse erro. Ele está falando assim, ó, você nunca mais vai errar? Não, mas esse erro que é da prostituição, tenta não fazer mais ele. Você sabe que ele é errado, já foi perdoada por isso. Tenta não fazer. Segue sua vida. Não quer dizer que você não vai errar mais nunca? Não quer dizer isso. Você vai errar muitas vezes ainda. Mas nesse aqui que você já sabe que é errado, pare de cometer ele. Segue, pula ele, já sabe que é errado, deixa ele para trás e começa uma nova vida com Cristo. Entendeu? Quando a gente começa a entender que seria muita maldade de Jesus se ele estipulasse o tanto de pecados que a gente teve. Se você cometer 1000 pecados na vida, mais de 1000 você vai estar perdido. Imagine isso. Você vivendo... Cara, Deus não é esse Deus. Não é.
E ele entende que nós somos criaturas pecaminosas, mas sabendo disso, a gente não pode também se pegar nesse erro que somos pecaminosos e vamos pecar a vida toda. Consciência do erro. Muitas vezes a gente tem consciência que é errado e a gente continua querendo fazer o mesmo erro. E a partir que a gente continua fazendo o mesmo erro, a gente vai sair da presença de Deus e, querendo ou não, a gente está em pecado. E quem está em pecado vai tá perdido. Uma coisa interessante é que essa parte, né, da crença do Espírito Santo, no Nisto Cremos, fala um pouco sobre que o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ele revela a verdade de Cristo. Ele revela a verdade, né? Ele é a verdade também. Então a gente, você falou muito bem por diversas vezes aí, que a gente precisa ter uma relação próxima com o Espírito Santo, permitir que ele nos use através do livre-arbítrio, né? Sim. Ser conduzido por ele. E eu queria que você contasse para a gente uma experiência que você teve com o Espírito Santo ao longo desses anos de conversão sua, ou até mesmo tua conversão, um momento chave da tua vida. Ok. Essa questão de experiência ela é muito interessante porque a gente sempre quer ter uma experiência com Deus, né? Uma experiência de vibrante, um milagre, ou algo assim. Exatamente. E teve uma vez que eu tinha acabado de sair do ensino médio e estava eu estava naquele período de você se inscrever nas faculdades e guiar, seguir nesses caminhos. E eu comecei a orar eu estava vivendo aquela adolescência ali, meio rebelde às vezes e tal, né? E aí minha mãe falou assim, velho, né, toma tino na sua vida, né, busca mais a Deus, você tá... não tenho certeza, foi usada por Deus para poder me convencer do meu pecado, né, e usada pelo Espírito Santo para poder voltar. E aí eu fiz um propósito com Deus, eu queria fazer geologia nessa época, e eu não tinha conseguido a nota ali para passar. E aí eu tinha pedido algumas coisas para Deus. Tinha falado com ele que eu queria passar, que eu queria um lugar para morar lá, era em Barreiras que eu queria fazer. Queria um lugar para morar, queria passar e que ele me conduzisse, na época, né, alguém para eu poder namorar. Interessante. E aí eu comecei a orar incessantemente mesmo. E eu pedia nessa ordem, eu quero passar um lugar para morar e depois eu quero uma pessoa que eu nem vou fazer muita força não, você vai me mostrar. E aí pensa que não, eu não tinha tirado a nota para passar, então eu falei, rapaz, faz um jeito aí. Tem que dar um jeito aí, se eu estou pedindo, em nome de Jesus, eu sei que tem milhares de pessoas que devem estar pedindo também alguma coisa parecida, mas me atende, né? E foi se passando os dias, né? E aí que eu não abre aquela lista de segunda chamada. E eu me inscrevi nas listas de segunda chamada, porque sempre tem aquelas pessoas que desistem, né? E aí que eu pensei que não, nos últimos instantes, assim, dos dias acabando já essa lista de segunda chamada, pega, e aí eu sou selecionado para poder ir para lá. Já passou a primeira coisa. Tem as duas outras coisas que eu quero. O lugar para morar e depois alguém para me relacionar. E quando eu pensei que não, eu fui para Barreiras ajeitar essa questão da faculdade. Ajeitei a questão da faculdade e agora onde eu vou morar? Não conhecia quase ninguém lá. Tinha uma família que ela tinha ficado com a gente aqui. Eu morava em Livramento antes. Aí essa família ficou muito amigo do meu pai e tal. E ela morava lá. E aí, mas só que já tinha um tempo que a gente não se falava. E aí eu cheguei, e por incrível que pareça, quando eu cheguei lá, eles falaram assim, olha, você não quer morar com a gente, não? Sério? Do nada, sem eu nem ter pedido nem nada. Aí eu falei, é sério, porque eles viram que eu não tinha aonde morar ainda, nem casa pra alugar e tal, eu tava perdido.
E aí meus pais ficaram muito, muito felizes. Meu Deus, sério, extasiados. Aí eu falei, beleza, segundo ponto já foi. Tem um lugar pra morar por enquanto, né? Até as coisas se ajeitarem. E aí, como isso que não, passou os dias e eles tinham uma filha. E essa menina era minha amiga de infância. Quando eles moravam na minha cidade, a gente foi muito, tipo assim, amizade pura, sabe? E aí, eu tinha uns 8 anos, 9, e ela também tinha essa idade também. Depois a gente crescido e tal, tudo mais, a gente não se envolveu. E aí, deixando claro que eu não namorei com ela, eu não tava na casa dela. Mas depois, quando eu saí da casa dela, né, a gente começou a conversar e tal, e a gente começou a namorar. E aí, as 3 coisas que eu tinha pedido, né, em pouco tempo, aconteceram. E aí eu, jovem ainda, né, mais jovem do que eu vi que realmente existe, quando você é sincero com Deus, existe uma necessidade daquilo, as coisas acontecem. E eu fiquei muito grato ao Senhor, isso ajudou a fortificar, querendo ou não, a minha fé naquele momento ali. Estava morando ali, fora de casa, longe dos pais, isso ajudou muito. Que maravilha, bela experiência. Como você falou no início, né, da sua fala, muitas vezes as pessoas procuram, tipo assim, grandes experiências, mas às vezes a gente pode ter um contato com o Espírito Santo ali com uma pequena experiência, né? Eu mesmo tenho uma experiência que uma vez estava tendo uma chuva muito forte, era à noite, e aí eu gostava de observar a chuva assim e tal, aí eu subi na laje de casa e nesse dia eu tinha dado um pane na energia da rua e estava tudo escuro. Aí eu comecei, esse dia eu senti uma presença de Deus muito grande na minha vida, eu comecei a conversar com Deus, né? E aí eu, né, em cima da laje, né, comecei a olhar uma palmeira que tinha na minha frente, e eu imaginei que aquela palmeira fosse Deus. E aí eu conversando com aquela palmeira, imaginando Deus, do nada aquela palmeira se iluminou, véio. Ficou bem iluminada assim e tal. E aí eu senti naquele momento a presença de Deus, foi uma coisa simples, né? E muitas vezes as pessoas, tipo assim, simples entre aspas, né? Mas muitas vezes as pessoas procuram, né, a experiência e acham que não podem ter, né? Isso é bem interessante, Diguinho, porque foi até meu íntimo que agora, Diguinho, né? Você de casa que você não sabe, Rodrigo, na informalidade ele é Diguinho, tá bom pra gente? Mas na formalidade ele é Rodrigo. E essa questão dos milagres extraordinários e às vezes coisas simples. Tem aquele filme A Cabana, já assistiu aquele filme A Cabana? Aquele filme, ele tem uma lição no final dele muito interessante, que Deus ele aparece para nós de maneiras diferentes, da maneira que você está precisando naquele momento. Então, para mim, para você naquele momento foi uma palmeira iluminada e você sentiu a presença de Deus, e foi mais do que um sentimento, um arrepio, foi uma coisa lá dentro do seu coração. Porque muitas vezes hoje as pessoas elas colocam muitas vezes a presença de Deus com sentimentalismo. Não tem nada a ver isso. A presença de Deus está muito mais atrelada ao consciente, ao racional, do que ao sentimentalismo. E quando você estava em comunhão com Deus, você realmente estava ali racionalmente pensando no Senhor, por favor, e você conseguiu ter isso, né? E esse filme que eu falei agora, A Cabana, se você em casa quiser assistir, indico muito, mostra um Deus que e lá mostra Deus, às vezes, sendo uma mulher, né? Deus sendo mulher, né? Mas a Bíblia não compara o amor de Deus com o amor de mãe? E às vezes a gente quer colocar Deus como a gente imagina, mas Deus ele supera nossas imaginações. Nós somos um copo d'água e Deus é um oceano. Como é que a gente quer, às vezes, botar Deus em um copo d'água? Não tem como colocar, né? Então, Deus e o Espírito Santo também, ele vai se apropriar de uma forma diferente para poder alcançar os filhos dele. Ô Marcos, nós sabemos que nesse século que a gente vive tem 2 males, né? Que é a depressão e a ansiedade, né? E muitas vezes a gente escuta que o jovem cristão ele não pode sofrer desses males, né? Porque isso é uma falta de Deus, é uma falta do Espírito Santo, né? Como a gente pode lidar com isso? A gente pode sofrer essas coisas também, né? Essa tristeza, essa ansiedade, né? O cristão sofre isso também? Ou é uma falta do Espírito Santo? É uma falta de Deus? Cara, um grande momento da Bíblia que a gente pode ver que realmente hoje é o mal do século, mas isso perturba a raça humana há um tempão já. Sim. Na época de Elias sofreu de depressão. Infelizmente ele passou por um tempo ali que ele não
Não ficou muito bem não, cara. O cara só queria ficar dentro da toca dele lá da caverna, escuro, não queria sair da caverna, queria morrer, porque uma mulher queria matar ele. E ele pensou que o Deus que tinha sustentado ele com corvos lá, dando carne para ele, pão e carne todo dia, quando fez a viúva, né, ressuscitou o filho da viúva e tudo mais, ele enfrentou os mais de 400 profetas, né? Tudo isso ele esqueceu, né? E ficou em depressão. E a gente pergunta, como é que um cara desse ficou em depressão? O cara que tinha a unção de Deus, né? O cara que depois discipulou Eliseu, o cara que foi o segundo homem na Bíblia que fez mais milagres. Como esse cara teve depressão? É uma pergunta que, se ele teve, ele era um cara íntimo de Deus, imagina eu. Eu não me comparo a Elias. Um cara maravilhoso, né? Claro que toda honra, toda glória seja dada a Deus, mas foi um homem exemplar, né? E isso tá realmente qualquer pessoa hoje, assim como às vezes um câncer não escolhe, né? As pessoas desenvolvem o câncer, né? Às vezes também por ter às vezes um estilo de vida que não é tão bom, se alimenta ruim, mas tem pessoas que se alimentam bem, têm um estilo de vida bom, faz exercício físico e contrai o câncer. Por quê? Então essas coisas muitas vezes acontecem e a gente não tem explicação. Não é falta de Deus. Elias estava cheio de Espírito Santo, mas por um momento ele deixou se abalar. Então, primeiramente, essas doenças como depressão tem que ser tratada como uma doença. Claro que eu acredito, vocês também, no físico, mental e espiritual. Então, temos que ser tratado com a medida física e a mental, que é o profissional da área, psiquiatra, psicólogo, mas que também coloque Deus à frente daquilo. Então, os jovens de hoje, muitos deles estão preocupados demais. Há uma pressão muito grande no que eu devo ser, do que eu não devo ser, qual é a imagem que eu tenho que passar para a minha família, para os meus amigos. Eu tenho que me formar, eu tenho que ter uma família. Nós estamos preocupados muito com o futuro. E Deus disse, olha, você não cuida do amanhã. Quem cuida sou eu. Cuida do que você está vivendo agora, do presente, do dia. Então, a dica para os jovens de hoje parem de olhar muito para o futuro. Não quer dizer que não pode se programar. Se programe, mas com um pé fixo, sabe? Pé firme. Colocando Deus na frente. Você pode enfrentar uma depressão? Você pode, mas com Deus na frente, buscando acompanhamento psicológico, tudo mais, você vai conseguir sair disso aí. Muitas pessoas são prova disso. Elias é prova, ele saiu disso. Depois que ele ouviu a voz de Deus, se tratou e tudo mais, ele conseguiu sair. Verdade. Eu queria fazer, já a gente caminhar para as considerações, qual a importância do Espírito Santo na nossa vida, na vida do ser humano. Faça um convite para os nossos amigos a ter o Espírito Santo em sua vida. Qual a importância, né? Ok. Você que está assistindo a gente agora, o Espírito Santo, ele é o combustível do seu motor. Um carro sem combustível, ele vai para lugar nenhum. Fica parado, estacionado. O combustível ele vai dar o alavanque e também vai dizer até onde você vai. Tem pessoas que gostam de ter um pouquinho do Espírito Santo, uma parte dele. Você não vai muito longe. O Espírito Santo ele quer habitar por completo em nossa vida. Ele quer fazer por nós o que a gente não consegue fazer. Por isso que ele existe. Porque ele quer fazer coisas sobrenaturais através de nós. Então, a importância do Espírito Santo é que sem ele não existe vida cristã. A gente muitas vezes coloca Jesus, né? Não, sem Jesus, mas sem Jesus, Deus, Espírito Santo, nós não somos nada. E principalmente hoje, vivendo aqui, Cristo nos disse, eu estou voltando, mas tem uma pessoa que vai me substituir muito bem. Essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Nas suas orações, coloca o Espírito Santo de Deus também nelas. Eu sempre falo, obrigado Deus, converso com Deus, eu converso com Jesus e eu converso com o Espírito Santo também. Muito obrigado por existir, por ter me convencido hoje de não pecar, por ficar no meu ouvido e falando que eu errei, para eu pedir perdão, entendeu? Então, coloca o Espírito Santo como seu companheiro do dia a dia. Sabe quem vai ser? Vai ser Deus, Jesus, Espírito Santo e teu anjo, cara. A tua companhia diária, entendeu? Então, sem Espírito Santo, não tem vida cristã.
se nós queremos vencer, se nós queremos chegar a Canaã Celestial, que é o nosso ponto final para uma nova jornada, que vai ser a eternidade, o Espírito Santo, ele não pode sair do nosso lado. Inclusive, Marcos, a Bíblia relata, né, que chegará um período em que o Espírito Santo sairá da terra. Né? Isso você até comentou no início. Né? Você poderia, para fechar agora mesmo, né, comentar sobre essa retirada do Espírito Santo da terra? Diguinho, até... Alerta, né? Exatamente. E isso é uma coisa muito interessante, que quando o Espírito Santo sai da terra, né, aquela vozinha que fala, você está errado, você está certo, não tem mais. A Bíblia diz que quem é justo se justifica mais e quem é ímpio continua na sua impiedade. Ao o Espírito Santo sair da terra, automaticamente a porta da graça também se fecha. Você vê que ambos estão ligados. Então, a porta da graça, para quem não sabe, é a salvação. Se estiver dentro dela, está salvo. Se estiver fora, está perdido. Então, quando o Espírito Santo sai, as pessoas continuam fazendo o que elas estavam fazendo. Se eu estou fazendo as obras de Deus, vivendo conforme a vontade dele, eu continuo fazendo isso. E eu não saio mais disso. O interessante é esse. Está selado. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Mas, interessante é que antes da volta de Jesus, com o Espírito Santo ainda sem estar com a gente, existe uma angústia muito grande, chama angústia de Jacó. E as pessoas, até aquelas que continuam fazendo a vontade de Deus, se perguntam, será que eu estou salvo de verdade? Aquela angústia, meu Deus, vai ter, e os salvos vão passar por isso. Quem já está confirmado, o passaporte carimbado por Deus, vai passar por isso. Rapaz, será que realmente eu estou salvo, Senhor? Porque o Espírito Santo não vai estar com a gente, consolando a gente. Mas graças a Deus, nesse período do tempo, quem está salvo já vai estar salvo. Infelizmente, quem estiver perdido já está perdido. Então, oremos para que possamos estar nesse tempo entre os salvos. Né? Bem, é isso. A gente tem algo a acrescentar? Não tenho, mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais sobre esse tema e logo após fizesse uma oração para a gente encerrar. Sim. Certo? Tá bom. Eu gostaria de agradecer a participação aqui, né? Antes de fazer as coisas. É muito bom, vocês são uns caras extraordinários. O projeto também é um projeto muito bom, vai agregar muito para a igreja, agregar muito para os irmãos e para as pessoas que não conhecem o amor de Deus, né? Temas maravilhosos estão aqui que vão ser discutidos e eu estou à disposição, sempre que tiver, pode me chamar. E eu acredito que o tempo de buscar o Espírito Santo é hoje, é agora. Nós estamos vivendo aí, acabou o nosso tempo já, não tem mais tempo a perder. A gente não tem mais por que brincar, sabe? O inimigo ele tem feito muitas armas para poder tirar o nosso tempo. Hoje em dia, o que mais pessoas falam é que não tem o quê? Não tem tempo. Pode perceber. As pessoas falam, rapaz, não tenho tempo não. Toda sexta-feira você pode ver, quando tem aquela reunião da família fazer o pôr do sol, rapaz, não foi corrida, trabalhei demais. Não fala, tô cansado. É porque as coisas têm tomado muito tempo e as coisas de Deus têm ficado um pouquinho para trás. Entende? O inimigo ele tem colocado tantas coisas às vezes pra gente fazer que até o trabalho vira uma coisa que não... O trabalho deveria dignificar a vida do homem, da mulher e do homem, mas às vezes acaba sendo um obstáculo para buscar Deus. Entende? Então não há equilíbrio nas coisas. A Bíblia diz, buscar, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e as demais serão acrescentadas. Então o conselho que eu deixo é, busque a Deus em primeiro lugar. Deixe as outras coisas que vão acontecer no tempo certo, na hora certa. Mas não há mais tempo de perder. Então busque a Deus, busque o Espírito Santo, coloque em primeiro lugar, santifique sua vida no altar do Senhor. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Amém. Vamos orar então? Pode orar? Então vamos orar. Obrigado, Senhor, porque hoje ainda a porta da graça está aberta para todos nós. O Espírito Santo ainda está nos convencendo, está nos falando aos nossos corações que podemos nos arrepender, que o sangue do Cordeiro ainda está sendo vertido por nós. Por favor, abençoe as pessoas que estão ouvindo esse podcast, alcance os corações dela, transforme com o seu poder. Nos dê, por favor, uma noite de descanso e abençoe nossas vidas, Senhor, para que possamos ser relevantes aqui nessa terra, levando o Evangelho do Senhor a outras pessoas, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Marquinhos, mais uma vez a gente agradece pela sua disponibilidade, estar aqui conversando com a gente, né? Com esse tema muito abrangente, né? Exatamente. E a você de casa, a gente agradece pela presença. A gente pede que vocês, novamente, né, deem aquele joinha, se inscrevam no canal, compartilhem o link para que mais pessoas possam chegar até aqui, né, e entender o porquê nisto cremos. Amém.